Olá, muito bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. É uma honra ter a sua audiência conosco nesse espaço que você sabe traz uma conversa relevante e aprofundada sobre os temas que nós então escolhemos para que você também possa acompanhar junto conosco. E hoje o nosso tema fala muito sobre educação. Aliás, ele é sobre propriamente a educação. Mas em qual nuance, em qual aspecto? Como a educação pode ser aprimorada para chegar justamente ao seu alvo, formar o cidadão cada vez melhor e que a gente tenha, inclusive, mais mecanismos para o próprio educador desempenhar essa função ainda mais aprimorada. Para conversar sobre isso e também entender onde que essa discussão acontece aqui no Espírito Santo, que brevemente a gente já fala, inclusive, é uma das principais ocasiões de discussão sobre educação do Brasil, que acontece aqui no Estado, nós já temos a nossa convidada aqui presente na nossa mesa do Em Destaque. Participa hoje com a gente Esther Assis, que é professora, neuropsicopedagoga clínica e formadora de professores. Esther, muito obrigado pela presença e bem-vinda. Eu que agradeço, Fábio. Muito bom estar aqui no Em Destaque. E já destacando essa pessoa que está aqui ao meu lado, que eu tive o prazer de conhecer e conversar um pouco antes, uma pessoa comprometida em realmente levar informação com a base, principalmente hoje falando de educação. Obrigada, Fábio. Mas a gente consegue isso graças à presença de profissionais como você, comprometidas com um propósito até de vida, Esther? Muito bom. E que você acompanhe essa conversa também com esse olhar atento sobre o que Esther pode aqui compartilhar com a gente nesse momento. O nosso pano de fundo, e obviamente é um objetivo que você também acompanha, é o Congresso Brincar 2026. Com esse nome, parece muito leve, muito legal e é, obviamente, também uma abordagem muito importante sobre esse momento. Mas a gente quer que também esse espaço seja aquele em que o profissional da educação tenha também visibilidade nos seus desafios e como ele pode caminhar avançando junto com a sociedade, Esther? Por que trazer, então, à luz do Congresso Brincar, uma temática que, inclusive, é muito densa? Vamos começar pelo nome, brincar. Você já brincou? Faz tempo. Esse é o problema, Fábio, a gente para de brincar. E você aí, você brinca ainda em fase adulta? Brincar é a base da aprendizagem para a gente. E o Congresso Brincar, por esse nome já que traz essa reflexão, para mim é um campo de experiências. O Congresso Brincar é mais que um congresso, ele é um campo de experiências, onde o professor vai ter experiências sensoriais, onde ele vai ter experiências motoras com a tina, onde a plateia não fica só sentada, mas esse professor também vai se movimentar, até porque é um dia inteiro de conhecimento, de estudo. Vai sorrir também, vai brincar lá com o Diogo Almeida, o professor precisa disso também, de relaxar, de ter esse momento de descontração, de diversão. Então, essas experiências levam àquilo que a gente mais quer no Congresso Brincar, levar esses professores a momentos de reflexões. E aí é que dói. Porque é hora da mudança, é hora de ver aquilo que não está tão correto assim, há tempo de inovar, de descobrir novas coisas. Então, esse é praticamente o objetivo do Congresso Brincar. Além de levar a sério o brincar, que a gente leva muito a sério, mas é também entender quais instrumentos eu, enquanto professora, posso ter para levar amanhã mesmo para minha sala de aula com muita prática, que é o que os palestrantes todos levam para esse evento. Excelente. Tem um ponto, até, só para a primeira provocação do brincar, nos leva muito para aquela educação infantil. E por vezes tão ignorada no sentido da atenção que ela precisa ter. No sentido de recursos que poderiam ser muito mais concentrados nela, porque é a base de tudo que vai se abrir a partir dali de uma vida acadêmica e que provavelmente, obviamente, reflete também numa vida profissional. É isso, Esther? Sempre reflete a nossa vida profissional. Eu acredito que quando a gente entende que o que a gente vive no dia a dia nos leva a essas reflexões para a nossa vida profissional, porque eu não consigo, não sei você, Fábio, mas separar nossa vida, os aprendizados do pessoal e profissional. A gente sempre traz para o pessoal aquilo que a gente aprende no profissional e vice-versa. Claro que a vida pessoal ela precisa ser levada a sério, a gente precisa ter esse tempo de vida pessoal, do tempo em que a gente se afasta um pouco do trabalho para relaxar, para descansar, mas a gente acaba
trazendo para um ou outro campo aquilo que a gente faz no dia a dia. Eu acredito que você, enquanto profissional do jornalismo, você traz muito isso também, né? Você vê alguma coisa acontecendo na rua, você já pensa, opa, isso é notícia, isso vai ser uma utilidade pública. Na cabecinha do professor é meio assim também. A gente sempre pensa naquilo que a gente pode ensinar por meio daquilo que a gente ouve ou experimenta. Que bom. Bem, e aí acho que é o olhar que eu falei, né? O profissional desta área ou que trabalha com essa fase, não é propriamente assim, pensar em sempre renovar instrumentos. A gente pode falar de tecnologia, inovação, mas pensar nessa pessoa, né? Como que ela é cuidada também, como ela é observada pela instituição de ensino, né, nesse papel tão fundamental. Isso também acaba ganhando essa notoriedade no brincar? O brincar, ele precisa, eu acredito que o destaque aqui hoje não é em destaque, é o brincar como eixo estruturante, até porque na BNCC nós temos 2 eixos estruturantes, brincadeiras e interações. O interessante, Fábio, é que como que a gente brinca sem interagir? Então são 2 eixos que são indissociáveis. Enquanto a criança brinca, ela aprende e aprende com o par. Então, se ela tem o par para interagir, esse aprendizado ele é potencializado. A questão é que no percurso da educação infantil, a gente perde um pouco na ruptura para o ensino fundamental. E a BNCC é clara quando ela diz que a transição da educação infantil para o primeiro ano do fundamental precisa ser com continuidade, ou seja, se a criança aprendia pelo brincar na educação infantil, ela precisa continuar aprendendo no brincar no ensino fundamental. Inclusive, esse é um dos temas que eu vou falar no Congresso Brincar de Maringá, no Paraná, na semana que vem. E, nesse sentido, falar da transição escolar como uma dor silenciosa e, de certa forma, levar os professores a refletirem sobre isso. Como que eu conduzo a criança que está ali no pré-2, com 5, 6 anos, para o primeiro ano do fundamental, por meio da continuidade do brincar? Por isso que é tão sério esse assunto. Até que antes do programa, né, a gente começar essa conversa na mesa, né, Esther falava sobre um exemplo, né, muito, acho que ilustrativo sobre essa ruptura, até para que você entenda também, né, o modo com que a educação infantil vai sendo trabalhada ali naquela primeira infância, mas depois essa ruptura é muito drástica mesmo no momento seguinte, né, professora? Sim, eu conversando com o Fábio, lembrei de uma professora que eu estava conversando na semana passada e ela me contando que ela estava olhando uma criança, olhando pelo muro. O muro fazia divisa da escola de educação infantil com a escola do fundamental e a criança falava, tia, eu quero voltar para a creche. Quero voltar para a creche, eu te dou R$1.000, querendo negociar com a professora. E por mais interessante que seja, a gente se divirta com essa fala, que dor carrega essa fala dessa criança? Ou seja, que saudade eu tenho desse tempo em que eu brincava, que eu corria, que eu pulava e agora eu fui colocado sentado numa cadeira atrás do outro amigo, que está atrás do outro amigo, atrás do outro amigo. Isso se repete a nível Brasil. Não estou nem falando da nossa realidade aqui do Espírito Santo, mas a nível Brasil. O nosso modelo não acompanhou esse desenvolvimento de olhar a infância também, Esther, no sentido, né, a gente replica um modelo que, quando ele foi implantado, não tinha capacidade ainda dessa interpretação, ou que a gente não tivesse, né, pesquisas aprofundadas sobre, né, a dinâmica, né, de transição da infância. E agora a gente que tem, inclusive na internet, é um celeiro, né, para a gente ter as boas informações, mas e o modelo parece que não avançou. A gente teve esse descompasso. Com certeza. Os descompassos da vida, né, Fábio? A gente vive nos descompassos, tentando entrar no compasso. Mas nós temos grandes avanços, nós temos os documentos que o MEC rege para nós e que nos ajudam. Quando a gente fala das bases, né, a Base Nacional Comum Curricular, o próprio nome já diz, ela é uma base. Ela é um fundamento, mas ela não caminha sozinha. E quem vai ajudar o professor a entender que
as habilidades que estão na base, ou seja, nos códigos que estão lá, que são difíceis até mesmo do professor interpretar esses códigos. A gente ensina muito as crianças a decodificar. Olha, o som do B é B, né? Então a gente ensina a decodificar, letra, som, mas quando a gente precisa interpretar, decodificar os códigos da BNCC, fica muito complicado. E quando a gente olha até mesmo para os campos de experiências, a gente, enquanto professor, precisa refletir. Tem um campo, Fábio, que eu gosto muito, que se chama EO. Eu, o outro e o nós. E a gente precisa entender isso para, enfim, caminhar com a criança nesse campo de experiência na educação infantil. Mas como que a gente vai fazer isso, Fábio, se muitas vezes, enquanto adultos, nós pensamos no eu, não conseguimos conviver com o outro e esquecemos do nós? Como que a gente vai levar a criança a experimentar algo tão denso, tão profundo, se em nossos relacionamentos mesmo a gente tem essa dificuldade? Então, eu acredito que os campos de experiências da BNCC servem como reflexão para a vida. Tem 5 campos. Esse eu acho... Eu penso que esse é um que a gente precisa conversar, levar a criança a realmente perceber. Primeiro ela precisa se conhecer. Esse autoconhecimento, ela precisa, inclusive é um dos direitos da criança, conhecer-se. Uhum. E a partir desse campo ela tem essa oportunidade. Mas ela também conviver com o outro e conseguir viver o nós. Nesse brincar, nessa interação, repito aqui, né, os 2 eixos estruturantes que são brincadeiras e interações. Pois é, interação, interatividade na sociedade, isso numa fase até mais avançada, né, da nossa vida, né, vivência profissional, muitas dos que se fala das famosas skills, né, que o mercado tanto adora falar, é baseado nisso, gente, é baseado justamente nisso. E se a gente não teve um desenvolvimento vamos chamar numa época necessária, que era essa da infância, como que lá na frente, né, eu vou poder justamente ofertar ou me beneficiar, né, desse conhecimento ou dessa vivência? Trabalhando, então, que a gente cobre que aconteça isso nessa fase, né, professora? É isso. E a gente tem avançado, como eu falei, tem escolas que estão se despertando. O próprio Dr. Becker estará ali no Congresso Brincar de Saquarema. Uma pessoa, e agora eu vou falar como pessoa, que é uma referência para mim, uma pessoa que é defensora, um profissional defensor da infância. Ele traz muito brincar por meio da natureza, que a criança ela consiga perceber em seu entorno, que ela toque nas árvores, que ela se suje, que ela brinque com a natureza. E isso tem acontecido em algumas escolas no Brasil, isso me deixa muito feliz. Esse despertar para as infâncias, no sentido de permitir que a criança seja mais livre da prisão, muitas vezes, de sala de aula. A gente às vezes não pensa sobre isso, mas se a gente não tomar cuidado, se torna uma prisão, onde ela fica ali por 4, 5 horas, ou quem está no integral o dia inteiro. Libertar essas crianças para a natureza, para que elas aprendam, é a visão de muitas escolas e que está de acordo, inclusive, com os nossos documentos. Que fala sobre a cultura, que fala sobre a territorialidade. Como que você vai viver territorialidade e cultura sem também experimentar fora das 4 paredes? Pois é. Se não experimentar, fica vazio. Realmente, a teoria não conecta com a realidade, né? Sim. Bem, então a gente vai para o nosso intervalo, porque já percebemos que é uma temática muito importante para a nossa própria interpretação. Nós, adultos, responsáveis por crianças, responsáveis por dialogar com educadores, lembrem disso, o papel da família também é muito importante para isso, para fazer com que a gente avance, porque o efeito é para toda uma vida. Então, a gente volta já já no nosso Em Destaque. De volta ao nosso programa Em Destaque, com você aqui na tela da TV Sim SBT, retomando a nossa conversa tão produtiva, tão aprofundada sobre educação. Quem continua então nessa conversa do nosso Em Destaque, a Esther Assis, que é professora, neuropsicopedagoga clínica e formadora de professores. Falando com a gente sobre o Congresso Brincar, no Espírito Santo, na edição de 2026, mas obviamente trazendo para a gente a proximidade do tema da educação, a importância, né, de se tratar essa educação infantil com muito mais zelo, cuidado e obviamente também aplicar o que a Base Nacional Comum Curricular
propõe para que a nossa educação brasileira avance cada vez mais. Mas falando do Congresso nessa volta, Esther, é um formato que nasceu no Espírito Santo, sim, mas ganhou o Brasil. Você até citou algumas cidades onde o Congresso ainda vai acontecer, né? Já palestrei em Roraima e tantos outros estados no Brasil. O Congresso Brincar tem crescido muito e feito a diferença na vida de muitos professores que saem de lá com instrumentos práticos para no próximo dia, na próxima semana, já colocar em prática tudo que eles aprendem lá com os palestrantes selecionados, que estão engajados com os temas mais atuais, baseado em neurociência. E o que eu sempre digo para as pessoas irem participarem é porque a gente sai da aprendizagem tradicional, que utiliza apenas 2 vias sensoriais, audição e visão, o aluno só escuta ou vê o professor, mas que vá para a alfabetização multissensorial, que é o que o Congresso Brincar oferece, por meio das experiências, de saber que na aprendizagem multissensorial essa criança tem pelo menos 7 vias de aprendizagem, potencializando essas oportunidades de aprender por meio do multissensorial. Que bom. E a gente deixa aí, né, já deixamos passando no primeiro bloco, mas também para que você acompanhe, né, os canais aí de informação sobre o Congresso Brincar, edição 2026 em Vitória, agora nos dias 29 e 30 de maio, então não perca a oportunidade, inclusive indique para quem tem esse perfil, né, aí na instituição de ensino que você lidar com o seu familiar, mas que a gente tenha a possibilidade de acesso dessas pessoas a um momento de conhecimento tão profundo e tão relevante, como a gente já está entendendo aqui nessa conversa. Mas, Esther, voltando aqui, professora, sobre um ponto, acho que na primeira parte da conversa nós traçamos modelos, algumas críticas já, né, sobre como a gente pode, né, trazer melhorias, mas acho que para quem nos acompanha pode ficar uma questão no seguinte sentido do acesso, né? Mas eu tenho então que escolher um modelo de escola que aplique então, né, essas vivências, que aplique esse brincar, que a transição seja suave, né, de uma idade para outra. Onde que eu encontro esse modelo? Ou esse modelo é muito caro, então dentro do ensino particular, né, eu não tenho acesso a ele, aqui onde eu moro, não sei se eles estão aplicando assim. O que a gente pode responder para uma dúvida quando ela chega nesse patamar? Não a questão de buscar uma escola que faça isso ou aquilo, mas de entender que já tem professores que fazem quando não tem. Isso que eu acho mais bonito na educação, quando os professores entendem que os recursos são poucos, mas ele reinventa. O professor, ele não tem a natureza em volta de sua escola, ou até mesmo dentro da sua escola, não tem árvores, não tem água, não tem terra, e esses professores levam para dentro da sala de aula. E tem feito um trabalho brilhante ao redor do nosso país, fazendo diferença na vida dessas crianças, levando a aprendizagem multissensorial, ou no nosso caso aqui, a alfabetização multissensorial, dando oportunidade dessa criança aprender por 7 vias sensoriais. Os 5 sentidos que nós já conhecemos, mais o proprioceptivo, ou seja, conhecer meu próprio corpo nesse movimento, e o vestibular, que é o equilíbrio não só do corpo, mas até mesmo do olhar, do copiar do quadro para o caderno. Tudo isso as professoras estão reinventando, ressignificando. Eu recebo, Fábio, vários, feedbacks de professores que estão fazendo isso e vendo a diferença na vida dos seus alunos. Que bom. E o educador, né, o professor, a professora, e as pessoas acham que tem que estar na região metropolitana, na grande capital, para poder ter acesso, conhecimento ou aplicar aquilo. A gente já entendeu, e por diversas vezes, né, os nossos veículos de comunicação mostram experiências fora da Grande Vitória que são exitosas em várias e várias vertentes, né, Esther? É isso. Eu gosto de refletir também sobre os avanços que a gente tem, até mesmo em abrir nossa mente para aquilo que os documentos propõem. Por exemplo, lá em Roraima, o Congresso Brincar traz discussões até mesmo sobre a aprendizagem das comunidades indígenas. Vamos pensar naquela criança, por exemplo, eu estava conversando com uma profissional de Roraima, uma grande amiga e parceira, e a gente estava conversando sobre o que está acontecendo lá no sentido de o que eu faço para oferecer para as crianças indígenas um material que venha na língua delas.
Alguém já parou para pensar que o material chegando na língua portuguesa para uma criança indígena que não fala essa língua, o que ela pode fazer a não ser olhar as figuras e contemplar aquilo tudo que chega para ela? Então hoje, Fábio, a gente está vivendo esse tempo de profissionais que estão se levantando, que estão sentando, que estão estudando, que estão buscando a comunidade indígena para entender isso tudo. E isso parte muito da visão também do Congresso Brincar, que traz profissionais. Inclusive, nós teremos aqui no Espírito Santo uma palestrante que vai trazer justamente essa abordagem do que acontece na comunidade indígena. Ela vai ensinar sobre isso. Então, você, professor, professora, que estará com a gente no Congresso Brincar aqui do Espírito Santo, vai ter oportunidade de ouvir uma palestrante indígena ensinando para você aquilo que ela vive. Nada melhor do que a gente aprender com quem vive a situação. Eu sempre falo isso. Quando eu quis aprender sobre Braille, eu chamei uma pessoa cega. Quando eu quis aprender Libras, eu chamei uma pessoa e quis aprender com surdo. Porque eles sabem qual é a realidade, como eles vivem em comunidade, e eles ensinam para a gente, então, como fazer isso com os nossos alunos. Aqui no Espírito Santo nós temos comunidades indígenas numerosíssimas, em Aracruz, é muito lembrado, mas temos algumas outras menores, quilombolas, na região norte e noroeste do estado, que também tem um saber específico. Como é que esse saber, a gente falou da cultura ali logo no finalzinho do primeiro bloco, a cultura e o seu DNA local, o território, é como que uma coisa dialoga com a outra, Então, para essas pessoas, essas comunidades também precisam estar ali, pelo menos de alguma maneira, essas crianças se formando sem perder esse conhecimento completo, Esther? Isso, inclusive, o nosso Plano Nacional de Educação, o atual, o novo, ressalta muito sobre isso, dar atenção a esses povos, aos quilombolas, aos indígenas, aquelas crianças também que estão ainda na educação do campo. Tem muitas crianças que não têm acesso ainda à cidade. Quem está vendo essas crianças? Então, fiquei muito feliz de ver que a atualização dos nossos documentos tem levado a essa reflexão de olhar, mudar o foco, Eu vou trazer daqui para cá e colocar mais luz onde essas crianças também precisam ter acesso à educação, e à educação de qualidade. Que bom. É importante você citar novamente os documentos, que acho que tem que ficar claro também, e você pode ajudar nisso, é que a Base Nacional Comum Curricular, ela não é para a escola pública, não é só para a escola particular. Não tem divisões quando a base é olhada, Inclusive, ela é a base para que os outros todos tenham um caminho comum ali a ser seguido, é isso? É isso, certíssimo. Os documentos estão para a rede pública e privada. E a gente tem acompanhado também escolas particulares comprometidas com os documentos, que se preocupam em realmente trazer aquelas habilidades. Claro que a gente tem fragilidades, mas a gente tem que olhar para as potencialidades. É igual quando a gente vai conversar sobre inclusão. Por que a gente vai ficar batendo na tecla da deficiência ou do transtorno e não olhar para a criança? Por que muitas vezes a gente coloca a luz no autismo, ou seja, em todas as características, em como ele se apresenta dentro desse transtorno, e a gente não olha para o autista? E levando para outros transtornos também. Então, por que não olhar para as potencialidades, habilidades que a criança tem para justamente oportunizar a aprendizagem multissensorial para ela? Quando a gente fala de aprendizagem multissensorial, Fábio, tem uma coisa muito interessante. Você chega num ambiente, numa sala de aula, e você coloca lá, vamos supor que o dia do instrumento é a bola. A bola na mão da criança cega, a bola na mão da criança autista, da criança que tem TDAH, da criança com dislexia, a bola na mão de cada criança ou passando de mão em mão. Eu tenho o mesmo instrumento, eu não adaptei, eu não coloquei textura, mas a criança pegou no mesmo instrumento. E quando você chega numa sala assim, você não consegue identificar se todas as crianças estão com esse mesmo instrumento, qual é a criança que tem deficiência. É o que eu acho mais incrível, o que é mais incrível dentro da aprendizagem multissensorial. As crianças que têm deficiência, elas vêm para perto, elas vêm para junto. E as 7 vias sensoriais também são acionadas, são estimuladas, essa criança então aprende. Claro, limitações todos nós temos, mas a gente precisa olhar para as potencialidades, habilidades do ser. Que bom.
Por isso que a palavra de quem tem, né, uma trajetória tão importante na área, né, quando tem a oportunidade também de vir aqui conversar com a gente nesse veículo de comunicação, nos abre também um leque tão relevante, né, dos nossos próprios pensamentos, nossos conceitos, quando a gente passa a observar, então, por exemplo, nesse caso, a educação. Estel, nosso tempo está terminando, né, mas também queria saber, assim, da sua vivência profissional. Como é que, por exemplo, você bem me lembrou aqui, né, que é autora de livros infantis, né, no nosso intervalo, como é que é transcrever um mundo com seu olhar de adulto, mas que atinja, né, essa criança ou esse jovem em formação que, né, através dos livros pode ganhar ainda mais conhecimento, ou que o olhar dele a partir, né, do contato com essa leitura também vai ganhando transformações importantes? Como é que é esse trabalho para você nesse sentido? Acredito que é quando a gente não esquece a criança que habita em nós. Quando a gente não esquece essa criança, a gente consegue falar com a criança. A questão é que a gente cresce e esquece que tem uma criança que grita dentro da gente, que quer que a gente continue brincando, que quer que a gente continue aprendendo. A aprendizagem ela é para a vida inteira. E falando em livros também, Fábio, o Congresso Brincar também tem o sistema de ensino brincar, com livros voltados para a alfabetização multissensorial, um material maravilhoso que pode também conduzir aí os professores nessa caminhada tão linda que é a educação. Então, para mim, respondendo a sua pergunta, quando eu escrevo um livro, eu penso assim, o que a criança gostaria? Então, quando eu olho os meus livros que são curtos, com histórias curtas, textos pequenos, e por que eles querem ler mais e mais e mais vezes? Justamente por isso. Se eu estou no início de uma alfabetização, por que eu vou pegar um livro com 40 páginas, 30 páginas, 20 páginas, se ele tem 5 páginas que ele consegue ler e diz, eu consegui. Então a gente parte para aquilo que a criança consegue, para dar essa sensação para ela de que eu consegui. E a partir daí ela vai, sim, ler o de 40, de 50, de 100, de 300 páginas. Mas a partir do momento que eu entendo a criança que tem em mim, o que eu gostaria de fazer enquanto criança, eu consigo conversar melhor com essa criança que eu estou lidando todos os dias em sala de aula. Que bom. E se eu bem me recordo, a primeira coisa que a Esté perguntou nessa entrevista, né? Você tem brincado? Não é isso? Treina a criança que é em você também, né? Vamos brincar. Pra gente brincar, exatamente. Que libera tanta coisa, libera até a criatividade, né? Para quem aí tá sempre com foco muito no profissional. Nosso programa fala muito disso, mas qual é a base também, né, do profissional de hoje? E libera neurotransmissores. Por isso. Os que levam as informações para os neurônios. A gente tem a serotonina, que traz felicidade. Quando você joga dopamina, que dá prazer, vai lá em cima. Vamos diminuir o cortisol. Quando o seu cortisol estiver aumentado, o hormônio do estresse, ou o neurotransmissor do estresse, vai brincar. No brincar, você eleva a sua dopamina e diminui o seu cortisol. Excelente. Brinque mesmo, viu? Professora, muito obrigado e parabéns por tudo, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Em Destaque, amei estar aqui com vocês e precisando, só me chamar. Com certeza chamaremos, porque queremos cada vez mais conhecimento assim mesmo. Obrigada. Obrigado também pelo seu acompanhamento aqui com a gente no nosso programa. E lembre-se que no nosso próximo encontro também teremos aí uma nova oportunidade de trazer outros conteúdos para você. E por hoje, com certeza, o professor Esther nos fez ter um olhar transformado. Obrigado novamente, obrigado a você. E voltamos então no nosso próximo programa. Até lá.